Graça e paz, meus irmãos, amém? Bom estarmos aqui, vamos continuar com o estudo de Apocalipse. É brincadeira, nós terminamos Apocalipse, o pastor Flauber terminou no último domingo, né? Tivemos ali estudando o capítulo 22, e foi uma bênção o período que tivemos estudando, mas tinha gente que já não aguentava mais escutar a palavra Apocalipse, todo domingo. Por ocasião da eleição de diáconos e pastores, que nós vamos ter no mês de outubro, nós vamos, então, instruir a igreja. Vamos passar aí pelo menos um período de 30 dias instruindo a igreja acerca da questão dos diáconos, presbíteros, oficiais da igreja e pastores. A ideia, pelo menos inicial, é da gente hoje tratar de forma mais introdutória, né, preambular acerca da responsabilidade da igreja, enquanto aqueles que vão estar votando, de onde é que vem essa história, como é que a gente se tornou essa organização que tem uma liderança conciliar. E no próximo domingo, bom, não sei se vai ser nessa sequência, mas nós vamos estar estudando também a questão legal, né, toda a ordenação que nós temos internamente acerca da Assembleia para eleição, da função dos diáconos, o que é que uma junta diaconal faz, o que é que um diácono faz, quais são as obrigações do pastor, passando depois para Atos capítulo 6, que a gente vai estar vendo como é que foi instituído os diáconos, como é que surgiu essa história de ter diácono na igreja, para terminar, de fato, com as atribuições ou as características que o diácono e os pastores devem ter, para que vocês possam ter um norte, um mínimo aí, para a eleição que vai acontecer no final de outubro. Salvo engano, Edvan, que é a minha agenda ambulante, 24, se não me engano, é isso, 24 de outubro, primeira convocação na Escola Bíblica Dominical, e em segunda convocação, 7 dias depois, na Escola Dominical, do dia 31. Hoje é o último dia para a apresentação de nomes de candidatos ao diaconato e ao pastorado da igreja. O conselho da igreja, no uso de suas atribuições, ele indica o nome do pastor Flauber Jorge Ribeiro como candidato à reeleição para o mandato de 3 anos. Tá certo, meu vice-presidente? 2 anos, desculpe. 2, obrigado. O conselho está todo aqui, o vice-presidente está ali também, tá bom? Então é um mandato de 2 anos, nós vamos ter a eleição. Então o pastor Flauber é candidato à reeleição pelo conselho. E o conselho, recebidos as indicações, tanto para pastor efetivo como para diácono, a gente vai ter esse período de avaliação, esse mês, para, de fato, nós estamos procedendo, então, a reunião com esses nomes e conversando com eles, avaliando, para lançar para a igreja quem são os candidatos oficiais. Nós temos 2 diáconos também indicados pela igreja para a reeleição, que é o irmão aniversariante diácono Eric e o diácono Ivando, ok? E nós temos também a pretensão do conselho de... Oi? Exatamente, de confirmação do nome Daniel, lá de Buqueirão, não sei se o pastor já confirmou com ele, mas também seria candidato designado aí pelo conselho da igreja. Tá bom, meus irmãos? Então a gente vai dar início à nossa conversa hoje aqui sobre diáconos. Alguns textos são clássicos quando a gente fala sobre diáconos e presbíteros, pastores. E eu queria convidar os irmãos, embora a gente vai passar por vários textos hoje, eu queria
convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, do primeiro verso até o verso 13. 1 Timóteo 3, verso 1 até o verso 13. A palavra do Senhor diz o seguinte: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado aqui, entendendo como sendo esse ministério de supervisão, o presbiterato. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Versículo 8: semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Oremos, meus amados, mais uma vez. Santo e eterno Deus, nosso Pai amado que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino sobre nós e faz a tua vontade. Agora colocamos diante de ti, Senhor, a tua palavra e também esse propósito que temos aqui de nos reunir em torno dela para aprendermos de ti. Orienta a tua igreja, Senhor, nesse processo de eleição, que não sejamos influenciados pelo mundo, pela concupiscência da nossa carne, pela concupiscência dos nossos olhos, por vaidade, mas sejamos influenciados pelo mover do Teu Espírito Santo, que possa ser operoso no meio dessa igreja, avivando a Tua obra, derramando sobre nós fé sem medida, poder do Teu Santo Espírito para a glória do Teu nome. Levanta, Senhor, no nosso meio homens capazes e humildes para servir-te, ó Deus, na Tua casa, para a glorificação do Teu santo e poderoso nome. Ó Deus, dá-nos sabedoria nessa manhã, apesar de nós, e mesmo indignos como somos, estar na Tua presença, ilimitados, Senhor, nós nos fiamos, nós nos lançamos na cruz de Cristo Jesus, nos méritos do Cordeiro, que são suficientes, Senhor, para nos reconciliar contigo e nos dar a bênção do dom do Espírito Santo de Deus em nosso coração, da fé verdadeira e da direção que só o Teu Santo Espírito pode nos conceder nessa manhã. Ilumina os nossos corações, aqueles que estão em casa também, aqueles que estão aqui. Ó Deus, que em tudo estejamos aqui cativos à direção do Teu Santo Espírito. E em nome de Jesus, Senhor, que nós te oramos pelo Teu povo espalhado em toda a terra, Senhor, e onde o Teu Evangelho está sendo pregado nessa manhã. Prepara a Tua igreja, edifica o Teu povo, Senhor, para o dia do Senhor, o dia da visitação do nosso Deus. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Bom, queridos, hoje, diferentemente do que nós vínhamos experimentando até aqui, a gente vinha fazendo um estudo
quase que exegético, né? Capítulo por capítulo, a gente não fazia versículo por versículo, porque a gente não tem tempo para isso, mas a gente vinha fazendo esse estudo bíblico de cada capítulo de Apocalipse. Aqui a gente vai fazer um estudo mais temático. Vamos desenferrujar um pouco desse estudo temático e que a gente vai falar sobre essa questão da eleição de oficiais. Como eu falei, inicialmente nós vamos falar dentro do contexto maior de igreja, de formação da igreja, de constituição da igreja, desde os primeiros séculos, como é que se dá essa questão por que existe diáconos, por que existe liderança, por que nossa liderança não é uma liderança centralizada na figura de uma pessoa. Nós não temos um dono da igreja, aliás, nós até temos, o dono da igreja é Jesus, mas nós não temos aqui dentro da igreja visível, a igreja aqui militante, nós não temos uma pessoa que nos represente, como a igreja católica tem o Papa. Nós não temos, nós temos concílios que administram e, de alguma forma, nos representam e lideram a igreja. E a gente vai ver como é que isso se deu e por que é assim hoje nessa aula preliminar, mas falando sobre a responsabilidade de todos nós diante de um processo de eleição. Qual a responsabilidade de todos nós dentro do serviço do diaconato na igreja. E algumas tentações que nós caímos, ou que nós não caímos, às vezes caímos dentro do processo de eleição, na igreja, pela prática que nós temos de processos eleitorais democráticos no mundo. Acho que todos nós aqui, a grande maioria, já nasceu dentro de um modelo democrático, né? Dentro da República Democrática. Alguns não, né? Alguns já experimentaram um modelo ditatorial antes, ditadura militar, mas nós estamos habituados com essa história de escolher, e vamos lá, e a gente, né, gosta de um candidato, acha bonito, acha legal o jeito que ele fala, e acha que ele, né, parece sincero, a gente vai lá e aperta lá a maquininha, né, e vota. E por causa disso, a gente acaba trazendo para a nossa realidade na igreja também essa ideia de que a gente deve votar desse jeito, né? E não é raro que a gente tenha, por exemplo, alguém que chega na igreja e às vezes é novo na igreja, às vezes tem uma pouca experiência de fé, com a palavra de Deus, e chega na igreja mais porque ele sabe falar bem, ou porque ele é professor já, ou talvez seja uma pessoa influente na sociedade, e a gente acaba dizendo, esse cara dá um bom presbítero, esse cara podia ser diácono da igreja, a gente acaba votando nele, pensando nesses critérios. E aí hoje a gente vai, lembra que a gente tentou fazer essa divisão aqui, eu falei no começo, o pastor Fábio não tinha chegado, mas a proposta de hoje a gente tem esse momento introdutório. Num segundo momento a gente falar sobre a constituição da igreja, quais são, dentro daquilo que a IPB e dentro daquilo que a gente entende que seja uma formalização da interpretação bíblica do que é a função do diácono, o que é que o diácono faz, a junta diaconal, o que é que o pastor deve fazer, o que é que compete à assembleia, fazer um arcabouço mais legal num segundo momento, não hoje. Num terceiro momento nós vamos falar sobre Atos 6, a instituição dos diáconos na igreja, e num último momento os critérios que os pastores e diáconos devem ter. Ok, então vamos lá. Primeira questão, então, que se impõe, que nós precisamos responder, o que é igreja? E nós temos que partir daí para a gente poder comunicar aqui outras verdades, entender outras verdades relacionadas à liderança da própria igreja. O que é igreja, meu irmão? O que é que vocês acham que é igreja? Como é que vocês definem igreja? Sim? Um de cada vez para não tumultuar a assembleia. Sim? O que é igreja, meus irmãos? O que é igreja? O corpo. Bom, o corpo. Muito bem, irmão. O que mais? Que corpo? Lugar de adoração. Interessante essa perspectiva, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que a igreja é de fato um lugar. O que é a igreja, meus irmãos? Pois não, dona Terezinha. Minha sogra está visitando a igreja hoje e, como bom genro, eu vou dar a oportunidade dela falar. Pois não, dona Terezinha? Oi?
Lugar bíblico, aqui a gente estuda a Bíblia, aqui é um lugar bíblico, por assim dizer. A irmã ia falar? Lugar de comunhão, muito bem. Perceba que a gente tem muito enraizado na gente essa ideia de que a igreja, ela é a instituição. Não é verdade? À exceção do que se falou ali, que era o corpo, que dá uma ideia mais de uma questão orgânica, nós estamos relacionando sempre igreja, é natural isso, a um espaço, a um local, né? A igreja presbiteriana do Catolé. Mas, na Bíblia, quando se referencia a eclesia, a igreja, a partir dessa referência de igreja para frente, não se fala mais de lugar. Se fala de lugar lá no templo, quando se falava da arca no Velho Testamento. Mas quando se fala de igreja, não se fala mais de lugar. Igreja, e aqui eu estive pregando quarta-feira, eu convido os irmãos a entrar no canal do IPC, estou fazendo propaganda. Convido os irmãos a entrar no canal IPC lá do YouTube, está lá. Se você não quiser ver a reunião de oração toda, não tem porquê, o irmão André já botou lá só o sermão separado, né? Santidade, né? Para exemplo para a igreja e autoridades. E aí eu inquieto aí por esse momento de manifestações, de 7 de setembro, todo mundo falando que vai, que não sei. Aí eu acabei fazendo um sermão lá, tem uns 40 minutos, você reserva 40 minutos do seu tempo e encaminha para outro irmão, para abençoar a vida do outro irmão. Curte lá, nossa, eu estou parecendo um blogueiro, um vlogueiro, né? Curte lá, se não é inscrito no canal, se inscreve. Não é porque a gente precisa disso não, mas porque quando você se inscreve, quanto mais inscrições nós tivermos no nosso canal, o nosso canal ele se torna relevante. E aí numa consulta no YouTube que alguém faça, procurando um tema como esse, santidade, autoridade, aí ele vai buscar o que é relevante e está lá a pregação do presbítero Tiel. E aí, para mim, tanto faz ser uma pessoa que escute como 600 ou 1000 pessoas, mas você pode estender a pregação do evangelho clicando em casa, sem abrir a boca, sem passar por nenhum tipo de intimidação, somente compartilhando. Então, participe lá, assista e divulgue. E lá na quarta-feira eu falei um pouco sobre isso também, sobre que nós somos, na verdade, e para entendermos o respeito à autoridade, nós precisamos entender que igreja não é instituição, igreja não é espaço físico, igreja somos nós, igreja é corpo vivo, igreja é comunidade, cada um de nós é parte dessa igreja e é igreja do Senhor. Então, aqui eu me amparei nos estudos do pastor Mauro Meister, algumas anotações do pastor Arival, lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e do irmão lá da Igreja Presbiteriana de Aracaju, para a gente montar essa aula de hoje. Então a igreja é, na verdade, comunidade de pecadores regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu quero que os irmãos abram a Bíblia, a gente vai fazer esse exercício hoje com a Bíblia. Tito, capítulo 3, verso 4 e 7, a palavra do Senhor diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meus irmãos, aqui, e é necessário que eu pontue isso por causa da relevância do Espírito Santo de Deus no processo de eleição na igreja, no processo de escolha de líderes, é que sem o Espírito Santo não existiria igreja, não existiria cristãos. Nós não estaríamos aqui se não fosse o Espírito Santo. E se estamos aqui hoje, é porque o Espírito Santo iluminou a sua mente e o seu coração, convencendo você do pecado, de que nós somos pecadores e nada mais que isso, indignos, distantes de Deus, irreconciliáveis com Deus.
E esse mesmo Espírito que nos convenceu do pecado, ele nos convenceu da justiça do Cordeiro, da justiça de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, em que o Santo, aquele que não tinha pecado, se fez gente e habitou entre nós e morreu por nós na cruz, pagando o preço do nosso pecado. O nosso castigo, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Então nós fomos salvos por meio de Jesus Cristo, e nós temos esse entendimento por causa do Espírito Santo, que nos iluminou. E ele não fez só nos iluminar, ele transforma o nosso coração, de modo que o lavar do Espírito Santo é um lavar regenerador, porque ele transforma, ele cria uma nova natureza em nós, e ele renova essa natureza em nós. E é por isso que aquele que está em Cristo se você está em Cristo, é nova criatura. Você já disse isso para o espelho? Não. Olhou para o espelho, depois de ter pecado, depois de ter chorado na presença do Senhor, e olhar, né, o diabo te acusando de tudo, você não presta, você caiu de novo e tal, e olhar para o espelho e dizer assim: eu sou nova criatura, porque não depende dos meus méritos, como nós lemos, não foi por obras de justiça praticada por nós, diz o apóstolo Paulo a Tito, mas mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos faz novas criaturas em Cristo Jesus, e no momento que ele faz isso, ele nos insere. Nós que éramos oliveira brava, que não dava fruto, né? Nós fomos enxertados na oliveira, no corpo de Cristo Jesus. Vocês já plantaram planta enxertada? Não. Já fizeram enxerto? Já comeram enxerto? Não. Lá em casa tem um monte de planta enxertada. Tem uma goiabeira que está dando cada goiaba. Cadê? Se Dani estivesse aqui, Dani é consumidora das goiabas lá de casa. Peguei ela tinha um metro a goiabeira, enxertadazinha. O que é um enxerto? Você pega um pedaço de uma plantinha nova, viçosa, com energia e tal, e você enxerta, você faz um corte na planta velha e você amarra ali, e aquilo vai ficando unido de um jeito que depois você tira o curativo e você não vê mais a ferida, o corte, e ela fica uma só, e você tem a força da plantinha nova com a experiência da plantinha velha lá, e aí ela começa a dar fruto antes do tempo, porque você tem uma planta enxertada. E as minhas goiabas lá, meu amigo, se você for lá em casa, você vai ver, mas é uma goiaba de responsa. Posso mentir aqui não, né, presbítero? Mas é uma goiaba de responsa. Então, o Espírito Santo faz isso, coloca a gente, enxerta a gente dentro do corpo de Cristo, de modo que agora você é corpo de Cristo, você é igreja de Deus. Porque qualquer célula do meu corpo é Itiel. Se eu arrancar um pedaço dela aqui, vai fazer falta. Se eu tirar um pedacinho da unha é Itiel também, faz parte do corpo, é corpo. Tanto quanto qualquer outra parte que você acha mais nobre, os olhos, né? A língua, qualquer parte é corpo, e nós fomos então recriados, e pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, fomos enxertados nessa oliveira, e agora somos igreja do Senhor, comunidade de pecadores. Não deixamos de ser pecador não, somos nova criatura em Cristo, mas agora somos regenerados em Cristo Jesus pelo Espírito Santo de Deus, sem o qual não haveria igreja nem cristãos. O Espírito Santo é então a alma da igreja, que lhe concede ânimo e vitalidade, né? Então, o Espírito Santo, por que a gente ora pedindo avivamento do Senhor? Por que a gente se lança na presença de Deus, pedindo que o Espírito Santo renove a sua graça sobre nós? Porque Ele confere isso, Ele nos traz essa alegria indizível, essa força no Senhor. O Espírito Santo é que faz essa obra de dar vida
a igreja. Nós, pecadores, agora estamos unidos organicamente com Cristo. Há uma frase de um comentário chamado Edwin Palmer, ele diz: do mesmo modo que o Espírito Santo formou o corpo físico de Jesus Cristo, lembra que o nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo. Maria não tinha tido relações sexuais, mas o Espírito Santo foi lá e formou sobrenaturalmente o corpo físico de Jesus, daquele mesmo modo que aconteceu na encarnação. Também o Espírito Santo forma o corpo místico de Jesus, que somos nós. Esse corpo vivo de todos os tempos, de todas as eras, em todos os lugares, aqueles que estão em Cristo fazem parte desse corpo, e é o Espírito Santo que faz essa obra. Entendido agora a importância do Espírito Santo, nós lemos o texto já de Tito 3, 4 a 7. Nós temos uma segunda pergunta: como, diante desse novo, essa nova criatura agora, a igreja do Senhor, como é que ela é edificada, como é que ela cresce, como é que lá na minha goiabeira, a minha acerolinha lá, também enxertada, eu tenho que adubar, eu tenho que regar, colocar água, coloco lá uma terrinha preparada, adubo químico, dá um trabalho, faço a poda. Mas como é que essa igreja, nós agora, em Cristo Jesus, corpo de Cristo, eu e você, como é que essa igreja é edificada? E aí o pastor Mauro Márcio, ele vai dizer que a igreja, ela é uma comunidade. Se ela é uma comunidade de pecadores, ela é também uma comunidade carismática, porque todos os seus membros receberam dons para o serviço de Deus na igreja. E aí eu tenho que ler, meus irmãos, Romanos, capítulo... Deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide. Coloquei sim, Romanos 12, verso 3 ao verso 8. Diz assim o texto da palavra do Senhor: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, obrigado, minha irmã, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça. Guarde a palavra dom e guarde a palavra graça, e que a gente vai conversar sobre elas. Diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, aqui a palavra ministério tem a mesma raiz de diaconia. A palavra é muito parecida aqui. Ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Se a igreja é edificada por Cristo, Ele quem diz o modo como ela deve ser edificada. Ela não pode crescer de qualquer forma, não é o líder e o pastor da igreja, nem qualquer outra referência que vai dizer que é assim, é assado, é com esse tipo de trabalho, é com esse tipo de metodologia. Quem diz, se é Ele quem forma a igreja, e Ele que nos faz igreja, Ele é quem diz como é que a igreja deve crescer, Ele que diz como é que ela deve ser edificada. Isso é prerrogativa dEle. Quem diz isso é João Calvino. O Espírito, Ele é soberano na distribuição de dons. Eles não podem ser reivindicados, e daqui a palavra que nós lemos lá em Romanos, é que é graça do Senhor. Você não pode reivindicar o dom, mas você recebe o dom e utiliza ele para a glória de Deus. E de repente você, teve uma época da minha vida, não sei se eu já compartilhei com os irmãos, teve uma época da minha vida em que eu pedia muito a Deus pelo dom de línguas. Eu acho que eu contei isso no conselho. E eu pedia a Deus o dom de línguas, e queria muito o dom de línguas, queria falar, eu achava tão bonito o pessoal que falava dom de línguas.
E eu ia e ficava orando, pedindo: Senhor, me dá o dom de línguas, vai ser para a tua glória. E eu ficava querendo pedir a Deus. E eu ia para reunião de oração, a gente fazia as reuniões. Eu lembro de reuniões no tempo de Giovanni Cid, de grupo de jovens, que a gente ia para frente assim, fazia aquele círculo. E eu ficava de joelho ali. E tinha gente que falava em línguas, e tinha pessoas que interpretavam. E eu ficava: meu pai, por que eu não? E eu ficava lá orando e pedindo, e começava a enrolar a língua para ver se saía alguma coisa. E começava a repetir, porque tinha gente que ensinava que se você repetisse: aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, daqui a pouco você estava falando em línguas, né? E alguns que falavam sem nem... Outro dia encontrei com... Isso vai ficar gravado, mas não vou falar o nome dele não. Encontrei com um irmão de outra denominação, no supermercado, e ele conversando comigo, o Júnior sabe quem é. E ele conversando comigo, e ele tal, falando que tinha ido para uma igreja tal, etc. E aí a gente conversando, e ele fazendo umas viagens muito no além, né? Viajando mesmo, viagem muito viajada. Aí ele chegou no caixa, na hora do caixa a gente se encontrou de novo. Depois de quase 1h30 de conversa, eu acho que não comprei foi nada, conversando. Aí ele pegou e disse assim: rapaz, mas você sabe o que é bom? O que é bom é isso aqui, ó, canta lá Michura. Ele começou a falar em língua no caixa. E eu olhava para a mulher, a caixa lá, e eu olhava para ele canta lá Michura, e vai para frente, vai para trás, né? Se ele canta lá na praia, e papapá. E eu disse: meu Deus, que edificação há nisso, que glória a Deus há nesse tipo de coisa, que eu controlo o dom, e que eu quero o dom, e eu falo, e eu faço. Os dons são graça de Deus. Ele manda o Espírito Santo tem um papel fundamental nisso, que ele manda, mas é ele que manda. Ele é soberano, ele estabelece como quer. Ele quer você como diácono, e não adianta você querer ser presbítero. Mas eu acho tão bonito presbítero lá na frente, tal, servindo, é tão lindo. Não adianta, meu amigo. Se o Senhor te chamou para ser diácono, ele é que edifica, ele é a cabeça. Nós somos corpo, faz o que a cabeça manda. Mas é graça do Senhor. Os dons não podem ser reivindicados. Então, eu queria tanto cantar na frente, tocar. E você, meu Deus, desafinado, que só a misericórdia, só o Senhor para receber esse louvor perfeito do coração. Mas você quer, porque quer o dom de estar... Meu irmão, o dom é do Senhor. Ele não pode ser reivindicado. Mas é graça do Senhor. Eles devem ser recebidos como manifestação da graça de Deus. Você não merece nada. Você não merece servir. Se você fizer tudo o que tem que fazer, lembra da parábola que Jesus contou? O servo faz tudo o que tem que fazer, porque o Senhor vai chegar, ele arruma tudo, deixa toda a casa pronta e tal. E aí Jesus pergunta: aí você acha que o quê? Quando o dono da casa chega, o escravo vem e senta na mesa com ele para comer, para ele dizer assim: que bom, você é maravilhoso. Não, ele não faz nada disso, porque você é escravo, e você não fez mais do que sua obrigação. Servo, nós somos servos, nós merecemos era o inferno. Era para a gente estar distante de Deus, não era para a gente estar dentro dessa igreja não. Era para a gente estar fazendo qualquer outra bobagem hoje, correndo atrás das coisas desse mundo, das coisas que ficam aqui, que viram pó, que o ladrão rouba, que a traça corrói. Era para a gente estar correndo atrás de vaidade. Mas nós somos resgatados por precioso preço de sangue do Cordeiro Santo, o Filho de Deus que se encarnou. E é porque Ele nos amou, não porque eu amei Ele, mas porque Ele nos amou, porque Ele me amou, é que eu vivo para glorificá-lo, para adorá-lo, e esperando que no último dia, essa escolha incompreensível dEle pela minha vida, manifeste a glória de Deus, para todos os povos, e todo olho verá que só o Senhor é Deus, e é Deus que salva através de seu Filho Jesus. Mas o dom é graça do Senhor, e deve ser utilizado para a glória de Deus, e não para vaidade minha, porque eu sou um presbítero muito experiente, eu prego muito bem, não, é usado para a glória de Deus, é graça do Senhor e deve ser usado para a glória de Deus. A raiz da palavra graça, na verdade, é a mesma da palavra dom no grego. Não é interessante isso? Dom e graça têm a mesma raiz
no grego. Assim, a igreja é constituída daqueles que receberam a graça e pela graça receberam o dom da fé e receberam junto com o dom da fé o dom de servir. É porque a gente gosta da primeira parte da mensagem. A primeira parte, eu recebi pela graça o dom da fé. Tão bom, está na igreja, a comunhão dos irmãos é maravilhoso. Aí quando diz, não, mas você recebeu, o Espírito é um só. Ele te deu o dom de crer, ele te deu o dom da graça, ele deu o dom do Espírito para servir. É o mesmo Espírito. O dom da graça que a gente recebe pela fé, o Espírito Santo é o dom de servir para a glória de Deus. Então, continuando nossas perguntas chaves hoje, o que significa dizer que a igreja é um corpo? Já que foi falado aqui, foi uma das respostas aqui, que igreja é corpo. O que significa dizer que igreja é corpo? É que nós estamos então ligados organicamente. Cada parte do corpo tem um papel importante, e foi isso que nós lemos lá em Romanos, no equilíbrio do todo. Assim, também, dentro da variedade das funções da igreja, estamos especialmente unidos no serviço a Cristo, que é o cabeça. Então, todos nós, você está aqui, se a mensagem do Evangelho fez sentido para você, é porque você tem o dom para servir ao Senhor. E a gente vai ver que uma das conclusões que nós temos diante da palavra do Senhor e diante do chamado do Evangelho é que ninguém foi chamado para estar aí sentado no banco só assistindo mensagem, cantando com os irmãos aqui na frente, com o nome arrolado no hall de membro da igreja, votando nos irmãos. Ninguém foi chamado para isso só não. Nós somos chamados para servir. Isso é uma responsabilidade de todo aquele que faz parte do corpo de Cristo. Deixo para vocês como leitura obrigatória Efésios capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 12. Não vou ler aqui, para a gente não se estender na leitura. Eu acho que até o texto de Efésios dá para a gente ler. Mas Efésios capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou ler só uma parte do texto de Efésios 4, tá bom? Não resisto. Diz assim o texto, a partir do versículo 1: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, todos nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, meus irmãos, a obra de Jesus se completou na cruz e na sua ressurreição ele concedeu dons aos homens. Recebemos com isso, se você recebeu o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo no momento que você creu, então você tem também uma responsabilidade de servir. O dom é dom também de serviço para edificação, aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo, até que todos nós cheguemos à perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo. Ok? Aí você pergunta, Itiel, beleza, você falou sobre corpo, falou sobre igreja, mas o que é que isso tem a ver com um diácono, com um pastor? O que é que isso tem a ver com a eleição de presbíteros e diáconos e comigo, que estou aqui na igreja? Primeiro, meus irmãos,
é que os dons, e aqui eu estou tentando provar isso aos irmãos com essa parte que nós estamos introduzindo hoje, é que os dons estão conectados com os ofícios. Nós só temos ofício porque nós temos os dons, que recebemos os dons. Senão nós não teríamos ofício, nós teríamos funções na igreja. Olha, eu vou lhe dar o cargo de pastor, vou lhe dar o cargo de um cargo de diácono, um cargo de presbítero, vou lhe dar o cargo de adorador, Não, nós não temos cargo na igreja. Tem cargo lá no governo, na iniciativa pública, lá na sua empresa, que não chama mais, agora não chama mais empregado, chama colaborador. Coisa bonita, né? Politicamente correto. O cara colabora, ele não vende o trabalho dele, ele não é empregado, ele é um colaborador, como se estivesse fazendo aquilo voluntário, né? Não, ele está fazendo, ele não vai receber salário, ele é um colaborador, tá bom. Mas aqui dentro da igreja a gente não é colaborador não, meu irmão. Você é escravo do Senhor. Você está conectado. Se você recebeu o dom, você está conectado com o ofício, com o serviço. Você recebeu o chamado para servir. E os ofícios, eles foram instituídos. Cadê que não ligou? Isso. Eles foram instituídos para o aperfeiçoamento dos santos, como nós lemos lá em Efésios 4, 11 e 12, a fim de que nós cumpramos o nosso serviço na igreja. Martin Lloyd Jones, quando ele analisa esse termo de Efésios capítulo 4, ele usa o termo de ajustar, que nós estamos num corpo conectados, não, assim, ajustados num só corpo, dando a ideia de que nós estamos ali numa perfeita união, numa perfeita constituição. Então os dons que nós recebemos estão conectados com os ofícios que nós exercemos na igreja, e fazemos isso para aperfeiçoamento da igreja, para edificação dos santos, e eles são derramados pelo Espírito Santo como uma marca que nós fomos regenerados. Aí você bate no peito e diz que é crente. Não sou, eu sou crente lá da igreja presbiteriana do Catolé. Se você tem a marca do Espírito Santo, você tem a marca do serviço. Você foi chamado para fazer algo na igreja. Você foi chamado para trabalhar para a edificação, para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento da igreja. Então, tudo isso, por isso que eu comecei falando lá do que é a igreja, para a gente entender a obra do Espírito Santo, e agora entendam que está tudo ligado, está tudo conectado. O dom conectado com o ofício tem o objetivo de aperfeiçoamento dos santos, e essa marca, o dom é a marca que nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Todo crente é então responsável pela edificação dos irmãos, pelo crescimento da igreja, pela edificação, pelo aperfeiçoamento da igreja e dos santos. Não pode ver na igreja aqueles que trabalham e aqueles que só ouvem comodamente. Não pode. Isso não é igreja. Organicamente, como nós definimos aqui, isso não é igreja. Se somos igreja, se recebemos o dom do Espírito Santo, então nós temos responsabilidade, todos temos responsabilidade pela edificação dos irmãos. Todos somos chamados e somos capacitados pelo Espírito Santo para o trabalho cristão, né? Sempre quando a gente chama alguém para trabalhar na igreja, a primeira coisa que a pessoa fala é o quê? Não, olha, vamos deixar para o ano que vem, que eu não estou preparado, né? O pastor nunca escutou isso, né, pastor? Olha, meu irmão, eu estou pensando que você podia dar uma força lá na congregação de Buqueirão. Meu irmão, olha, vamos orar, porque eu acho que eu não estou pronto ainda. Você está certíssimo, você não está pronto. Você não está pronto do seu moto próprio, de sua força, não. Porque quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Agora, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, e Deus está incomodando, inquietando seu coração, e incomodou o coração do pastor, vai para o discernimento do pastor. Então, meu irmão, vai que o Espírito Santo vai capacitar, o Espírito Santo vai dar os meios, o Espírito Santo vai mostrar como é que você vai fazer o trabalho. Ele é quem capacita, Ele é quem que coloca, nós não cantamos assim, né? Que Ele adestra nossas mãos para a batalha. Qual é a nossa batalha? Nossa batalha hoje é a expansão do reino, é a pregação do Evangelho, é a adoração genuína a Deus, sem interferências do mundo, sem interferência da nossa vaidade. Então, para fazer isso, nós somos capacitados por Ele. Bom,
estou concluindo, mas não é bem uma conclusão assim de final de aula, não. Vou falar mais coisa ainda. É uma conclusão dessa parte acerca da igreja, dos ofícios, dessa conexão que nós fizemos até chegar aqui. Que conclusões então nós temos depois disso que nós falamos? Primeiro, é que a igreja é uma comunidade carismática. E tem gente que se arrepia quando escuta falar isso, né? Mas teve uma época da minha adolescência, em que o movimento carismático da Igreja Católica era uma concorrência à Igreja Evangélica. Aí a Igreja Evangélica ia buscando também carisma e ficar parecido com o carismático para fazer essa concorrência. Meu Deus, é um problema sério de identidade que nós temos, né? Mas a igreja, de fato, a igreja é carismática. E o que é carisma? Carisma é exatamente essa graça de Deus, esse dom de Deus. E todos nós recebemos o Espírito Santo, então nós somos uma comunidade carismática, porque recebemos o dom, o carisma, o dom do Espírito Santo de Deus. Então a igreja é uma comunidade carismática, porque é constituída pelo povo redimido pela graça de Deus, e porque atua comunitariamente com os carismas, com os dons que foram concedidos por Deus para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que nós somos uma comunidade carismática. Nessa igreja, meus irmãos, pastores, presbíteros e diáconos, qual é a função deles? Eles são constituídos por Deus, e a gente vai ver isso começando hoje e nas outras semanas. Presbíteros, pastores, que são chamados no Novo Testamento de bispo, episcopos, né? Bispos, pastores, presbíteros, que a tradução inicial era de ancião. Nós somos ancião. Edivan com aquela cara ali, tá bem gastinho mesmo. Presbítero Edivan é ancião mesmo. Mas eu e Léo, aí não. Entramos nessa. Mas a tradução inicial para presbítero é ancião. Mas, na verdade, é o mesmo ministério de episcopos, de supervisão, de pastoreio, é o ministério do presbítero. Então, esses pastores, presbíteros e diáconos, os oficiais da igreja, que a gente chama de oficiais, são constituídos por Deus, não é somente para receber a oferta aqui, e não é somente para administrar os problema, não é somente para pregar, não é somente para estar na porta e cuidar da ordem do culto, mas nós somos constituídos, o nosso ministério básico é preservação do rebanho, é cuidar do rebanho, é intervir, porque quando tem um problema disciplinar, está tendo um problema no casal e tal, o presbítero vai lá e conversa e ora junto, e se não consegue resolver, traz para o conselho para a gente sentar junto, orar e conversar com o casal. É um problema com o filho, é um problema financeiro, um problema de alguém que ficou desempregado e está passando por uma necessidade, lutas, e o diácono vai lá e conversa e tenta resolver e ora junto e não consegue, traz para o conselho, e nós como concílio, nós sentamos, tentamos resolver, oramos, porque a nossa função básica, com o nosso serviço, enquanto oficiais da igreja, pastor, presbítero, diácono, é de preservação do rebanho. A eleição feita pela igreja então, ou deve ser vista, como um reconhecimento público da escolha ou de que esses oficiais foram escolhidos. Por quem? Pela igreja? Foram escolhidos por Deus. O que nós fazemos aqui na Assembleia é tão somente ratificar aquilo que Deus já estabeleceu nos seus decretos. E nós temos um privilégio tremendo de sermos instrumentos da vontade de Deus no crescimento da sua igreja quando fazemos isso. Mas o negócio de assembleia é tão chato. Começa às 10 horas da manhã, o pastor fala, lê ata, não sei o quê. Eita, vou não para a igreja. Você perdeu uma oportunidade de servir como ovelha aqui na igreja, votando. Você perdeu uma oportunidade de fazer parte desse decreto eterno de Deus que estabeleceu seus diáconos e presbíteros na igreja e pastores, e você tinha que fazer uma coisa simples. Deus não estava pedindo para você carregar uma cruz pesada, Deus não estava pedindo para você andar 20 léguas para ir pregar. Ele queria que você participasse da dinâmica da igreja, vindo aqui e votando. Voto impresso aqui, né? Não tem máquina.
Por enquanto. Mas você não consegue se sentir responsável pela igreja. Então comece a consultar o seu coração e para ver se o Espírito Santo não está muito inquieto lá dentro. A eleição é isso, é o reconhecimento público de que os oficiais foram escolhidos por Deus. A eleição nos fala do processo e não da fonte da autoridade dos eleitos. Não é a eleição que dá autoridade para os eleitos, não. Nem é a imposição de mãos aqui. Não é um ato místico, não. É um reconhecimento da autoridade que Deus está dando para eles. É isso que é a eleição. Dessa forma, a autoridade de Deus, a autoridade deles é derivada de Deus e não do povo que os elegeu. Eles precisam ter em mente que prestarão contas dos seus atos a Deus. Então, queridos, porque nós temos essa ideia democrática e fomos educados, né, num sistema democrático diferente de outros países, e aí a gente tem essa coisa, a democracia, todo o poder emana do povo. Né, só falta o irmão dizer assim, você está aí, você é presbítero, diácono, porque eu coloquei você aí, né? Eu pago seu salário com dízimo, né? Pastor, o senhor tem que fazer o que eu estou dizendo, porque fui eu que votei no senhor. Não, isso não acontece na igreja, não. Pode até acontecer lá fora, mas dentro da igreja isso não acontece, não. Não devia acontecer lá fora também, não. Mas isso é assunto para outra aula. Não é para a aula de hoje. Para outra aula. Mas aqui, todo o poder emana de Deus. Toda autoridade emana de Deus e não do povo. Dentro da igreja não funciona a democracia. Há uma representatividade do conselho, dos diáconos, obviamente que há, mas o poder, a autoridade emana de Deus, não do povo que elege esses homens. E precisamos então ter essa consciência de que todos somos responsáveis pelo serviço. Fica os diáconos feito doido, meu amigo, cadeira para frente, cadeira para trás, tira a cadeira lá, ajeita para cá, aí você chega muito tranquilo, quer ter seu cantinho lá, de preferência higienizado, né? Tá? E senta. A responsabilidade aqui do distanciamento é de cada um de nós, meus irmãos, porque nós somos igreja. A responsabilidade aqui da gente não deixar variante delta, alfa, lambda, o que for, se espalhar aqui, é de cada um de nós, porque cada um de nós somos igreja. Você ama seu irmão? Então cuide, use a sua máscarazinha, mantenha a distância, procure ficar lá, já que está comprovado que a passagem do vírus se dá, obviamente, não por questões de superfície simplesmente, porque ele logo se degrada, mas pelos aerossóis, espirra, é gotícula de fala, talvez todo mundo está longe de mim, olha, é que eu cuspo falando aqui, hein, pastor? Então, terminou o culto, vamos lá para fora, não dê trabalho aos diáconos, aos presbíteros não, meu irmão. E chegou, a igreja está cheia, a gente está tendo um cuidado aqui, o pastor preocupado, toda semana ele bota, meus irmãos, a escola dominical tem gente, porque quando junta criança, adolescente, jovem e adulto aqui dentro, a gente fica com a dificuldade de manter. E o governo não afrouxou, não flexibilizou as regras, então a gente tem a preocupação, porque a nossa função é preservação do rebanho, nós estamos preocupados em atender as autoridades públicas também. Então, a responsabilidade da liderança é de vocês? É, de cada um, porque a responsabilidade do desempenho do serviço na casa do Senhor, do bom andamento da obra, de um culto de adoração com fervor, com louvor, com gratidão, com alegria, é de cada um de vocês, não é só de quem ministra aqui na frente, não. A responsabilidade de uma pregação que toque o coração e de conversões na igreja, de batismo aqui de 10, 20, 30 pessoas no final do ano, é do pastor, é de quem prega, é de quem está ministrando aqui na frente, mas é de cada um dos irmãos, compartilhando os vídeos da pregação, levando a mensagem através de rede social ou pregando pessoalmente, porque a responsabilidade é de todos, o desempenho do serviço é a responsabilidade de todos, não só de quem está aqui na frente. Isso é ser igreja do Senhor, e é assim que a gente escolhe oficiais, conscientes dessa responsabilidade. Consequências disso, dessa visão. Primeiro, a igreja que elege mal seus oficiais, ela será
prejudicada espiritualmente. E aí eu quero compartilhar com os irmãos, se alguém abrir aí, por favor, Atos capítulo 20, verso 29 e 30, só 2 versículos. Quem abrir mais rápido, por favor, leia em voz alta. Atos 20, 29 e 30. Muito bem. Paulo aqui, ele está... Obrigado, Regiane. Paulo está se despedindo da igreja. Ele vai para Mileto, uma cidade portuária, e os irmãos de Efésio, da cidade de Éfeso, que é uma cidade influente e em toda a região ali, eles vêm, os presbíteros e a liderança da igreja vem para conversar com Paulo. E Paulo se despede deles. Diz: olha, nunca cobicei nada de vocês, nunca cobicei ouro, não... Mas ele faz um alerta. Ele diz: olha, vocês fiquem de olho, porque vão penetrar lobos vorazes, que não vão poupar o rebanho. Quer dizer que no meio da igreja evangélica brasileira hoje, existem pastores, presbíteros, diáconos, apóstolos, bispos, que não têm a menor preocupação com essa visão de igreja que nós estamos dizendo aqui, que não estão preocupados com preservação do rebanho, que estão preocupados com seus próprios interesses ou com interesses particulares da sua congregação, que estão com ambições políticas, que estão preocupados com as suas finanças, com quantas cabeças de gado tem, e não vão poupar o rebanho do Senhor. Então, quem escolhe mal... Há igrejas que não há esse sistema que nós estamos dizendo aqui, esse sistema de escolha, de eleição, em que o pastor quem decide e define quem são os diáconos e quem são os presbíteros, quem faz parte de mesas administrativas, outro sistema de governo, mais voltado para como fala, Júnior. A nossa dinâmica é conciliar, conselho crescido e tal. Isso. E a gente sabe que outras igrejas cristãs não é assim. Isso. Onde foi que a gente, casa presbiteriana, conseguiu ver esse sistema de conselho, não existir? Porque assim, inclusive assim, a gente tem uma dinâmica, né? Outra igreja tem outra dinâmica. Aí, qual seria a condição que a gente pegou a nossa dinâmica na vida? Tem. O próximo tópico, ele diz assim: a igreja não surgiu de forma desorganizada. Se vocês olharem o exemplo de Atos capítulo 14, verso 23, é um pouquinho antes desse texto que nós lemos, o próprio texto de Tito, capítulo 1, verso 5, Atos capítulo 6, vocês percebam que a administração, através de concílios, de líderes, concílios de pessoas mais experientes, era uma prática da igreja. A igreja não surgiu assim. Isso que o pastor Augusto de Codemos falando sobre diáconos, ele fala justamente isso. Que às vezes a gente pensa: não, a igreja era uma bagunça, né, no primeiro século. O pessoal se reunia nas casas, aí dizia assim: não, vamos fazendo aqui e tal. Desde o início, a igreja já tinha uma organização. Jesus, quando ele começa seu ministério, ele diz assim: não, papai, eu vou jogar para a galera, e aí quem pegar a mensagem, o que ele faz? Ele escolhe o quê? 12. Mas dentro dos 12 tinha um conselho. Tinha 3 que ele chamava junto para orar, chamava junto para o monte: Pedro, Tiago e João. Mas ele tinha 12 em que ele fundou o ministério. E os 12 aprenderam o modelo. Tanto que, nesse texto que eu falei, Atos capítulo 14, verso 23, a palavra do Senhor diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de quê? Presbíteros. Então, nas primeiras viagens missionárias já, quando se instalava a igreja, havia uma preocupação de se instalar uma liderança conciliar, uma liderança de um grupo de pessoas, de homens experientes, para estarem à frente da igreja. Lembra da igreja de Antioquia? A igreja de Antioquia tinha mestres ali na igreja, pessoas ali da liderança, e aí eles separam Paulo e Barnabé, mas eles não eram os únicos. Havia ali... fala, Divan.
Lá no Velho Testamento, aí o presbítero Evandro está lembrando do conselho de Jetro para Moisés. A gente vai ver que no Velho Testamento você tem muito essa figura do rei, do profeta, como sendo essa pessoa que dirige a palavra do Senhor para o povo e está bem concentrada nele. Mas Jetro já dava a dica para Moisés, né? Moisés tomando conta daquela multidão de gente e todo tipo de problema, porque roubou minha galinha, porque não sei, tudo chegava para Moisés. Aí Jetro, o sogrão, gente boa, o sogro, chegou lá e disse: Moisés, filho, você não vai aguentar não, você separa homens aí experientes, capazes, exatamente, e uma porção do Espírito Santo vai sobre aqueles homens para administrar o povo. Mas a igreja não surgiu de forma desorganizada, como nós lemos aí em Atos 14, 23, promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então a igreja presbiteriana copiou esse modelo, de que não é uma pessoa que é a dona da igreja que manda, que faz e que acontece, mas sim é um conselho, são presbíteros. São lá dentro do conselho, quando as propostas que são votadas e aquilo que a gente decide, é decidido, cada um tem o mesmo voto. O pastor Flauber, o pastor Érico tem o mesmo peso do voto dele do que o voto do presbítero Léo, do presbítero Edivan e do presbítero Tiel. Então, uma igreja que não é conciliar, Sim. mal interpretou. Aí eu não posso responder. Eu não posso responder por eles, né? Agora, numa próxima aula, eu acredito que vai ser tratado as formas de governo. Até separei um materialzinho já, pastor. Pô. Aí as formas de governo que a gente tem, episcopal, a forma de governo, essa mais centralizada numa pessoa só. E aí você pode até identificar alguma igreja que tenha esse agir. Agora, como é que chegou até lá? O pastor vai falar? Sim. Uhum. Mas também havia indicações. Uhum. O exemplo, eu não quero falar muito sobre Atos capítulo 6, que é a instituição dos diáconos, mas o exemplo de Atos 6 é emblemático. Você tem lá um problema na igreja. Lá as pessoas, as mulheres, as viúvas vinham para receber a sua cesta básica ali do dia, né? A sua porção do dia ali, e as mulheres de origem judia, elas recebiam, mas as que falavam grego, as que eram de fora que não era judia, estavam sendo preteridas, estavam recebendo menos. Aí chegou a queixa para os apóstolos: a gente não está tendo problema aí, as helenistas não estão recebendo direito, estão fazendo distinção. Aí se ora, chama e escolhe homens capazes, homens cheios do Espírito Santo de Deus, e se institui. Curiosamente, todos os três têm nomes gregos. Talvez uma mensagem, essa interpretação minha não, eu acho que eu vi isso em algum lugar, de que os apóstolos estavam dizendo assim: rapaz, a gente não tem preocupação se é grego, se não é, tal. Estão dizendo que está fazendo distinção aqui dentro, bota os três aí que são grego também, aí são de origem grega, são gentios, bota aí chamaram Estevão, e tem mais outros lá que são escolhidos, e eles começam a fazer a distribuição, e porque ele diz que vocês vão cuidar das mesas e a gente vai cuidar do ensino, da pregação da palavra. Não que haja aí uma diferença de valor entre o ministério, e aí é por isso que é para deixar para depois, para a gente discutir, porque também a gente tem outras questões para falar acerca das mulheres. Lembra do texto que nós lemos de Timóteo, que fala das mulheres lá no meio dos diáconos, e aí a gente não vai discutir isso hoje, né? Porque eu tenho certeza que o pastor que vai resolver esse problema depois. A minha parte é a parte só introdutória. Consequências, para a gente terminar: as eleições de oficiais é responsabilidade corporativa. Os apóstolos designavam os critérios, mas quem tinha a responsabilidade de escolher era a congregação. Então trata-se de uma responsabilidade espiritual, uma imensa responsabilidade espiritual que toda a igreja tem. A oração e jejum devem anteceder a eleição. Essa prática, a gente vai ter eleição, estou dizendo que a eleição vai ser no dia 24 de outubro. Então, meu irmão, trata de orar.
Se você não tinha motivo para vir na reunião de oração na quarta-feira, está aí um motivo bom. Venha orar pela eleição de oficiais da igreja, de pastores e diáconos. Ah, mas não dá para vir na quarta-feira. Ore em casa. Coloque isso diante do Senhor. Se tiver desejo de jejuar alguma refeição ou algum dia por isso, jejue e ore, porque a responsabilidade é de todos. E é uma prática que deve ser feita com jejum e oração. Aí nós temos o exemplo de Atos 1, 24 a 25, a escolha de Matias. Judas traiu Jesus e os apóstolos lá, em Atos capítulo 11, não, a gente precisa colocar um aqui para completar os 12. O que é que faz? Vamos orar. Lá eles tiveram um procedimento diferente também, que foi de lançar sortes. A última vez na Bíblia, eu acho que a gente vê essa referência. E a sorte saiu. Eles tinham feito uma lista tríplice. E não foi para o Supremo, mas foi para o grupo de apóstolos. E aí fizeram a lista e oraram, e o Senhor mostrou quem era, e eles escolheram ali, mas tem que ter oração e jejum. A igreja deve votar em quem se enquadre nos critérios da palavra de Deus. Vai ser o último encontro aqui, com a graça de Deus, no último encontro a respeito de diáconos e presbíteros e pastores. Então a gente vai falar aqui sobre os critérios. Está lá em 1 Timóteo que nós lemos, está lá em Tito, o que é que quais são os critérios que os oficiais da igreja devem ter, e são esses critérios que devem nortear a sua escolha. Por fim, o governo eclesiástico deve ser conciliar, nós já acabamos discutindo isso aqui, a expressão eleição de presbíteros e diáconos indica que Deus não quer uma pessoa sozinha governe sua igreja. E essa expressão que nós lemos lá em Atos se repete em outras experiências. É um conselho de presbítero. Quem vai se despedir de Paulo lá em Mileto não é um presbítero, nenhum pastor da igreja, mas os presbíteros da igreja de Éfeso e da região. Só para terminar, as tentações, que aí eu achei isso muito interessante, lá na igreja presbiteriana de Aracaju, e aí eu disse, eu vou trazer quais são as tentações que a gente passa na hora de um processo de eleição de diáconos e de pastores. E aqui tem algumas. Primeiro, vou votar nele porque ele é tão simpático, né? Ele é tão sorridente comigo na igreja, fala comigo sempre. Aperta a mão, que agora ninguém aperta a mão mais, né? Mas ele dá murrinho na minha mão e tal. Não está na palavra do Senhor, não está no rol de critérios estabelecidos. Escolham homens que sejam cheios de Espírito Santo, simpáticos. Não está. Então, eu tenho até a impressão que alguns dos apóstolos e alguns dos diáconos lá, daqueles nomes que são citados no primeiro século da igreja, eram uns caras meio enjoados. Pela forma como eles respondiam, os fariseus, o sinédrio chegavam, chamava junto Pedro e tal. Dizia, rapaz, a gente não falou que não era para pregar mais sobre esse nome. Aí Pedro podia fazer um meio campo, né? Vamos mediar aqui, rapaz, porque você entende, né? Não, ele disse assim, rapaz, me responde aí. É melhor, importa, obedecer vocês, obedecer os homens ou a Deus? Oi, cara chato. Peitou, de boa, linguagem franca, sadia. Então, não precisa ser simpático, tá, meus irmãos? Para estar aqui. O pastor pode ser um cara, né? O pastor falou, não, a gente simpática, Érico também, vocês estão bem servidos de pastor. Mas os presbíteros... Pois é, olha a qualidade dos apóstolos, né? Tiago e João lá disseram os filhos do trovão: Senhor, eles não receberam a gente, quer que mande fogo do céu para queimar essa cidade? Olha, menino simpático, né? Os meninos. Não, meus irmãos, não precisa ser. Meu menino está ficando cada vez mais recorrente. Eles chegam para mim e perguntam assim: pai, você está com raiva? Pai, você está com raiva? E eu cheguei à conclusão que minha mãe estava certa. Quando a gente foi ficando velho, antes de sair de casa, ela ficava dizendo assim: meu filho, você está ficando tão sisudo, tão enfarruscado. Procure no dicionário de Dona Josenil o que é que significa essas palavras. E eu percebi que a gente foi ficando velho e não tem jeito. Meu. Pode fazer até implante de cabelo, viu, Gledson? Pode fazer. Não ajeita. Vai ficando enrugado, vai ficando com cara séria. Vai ficando. Aí meu menino fica preocupado, achando que eu estou com raiva em casa. Pai, você está com raiva? Pai, você está com raiva, pai? Você está tenso? Não estou tenso não, vou acabar dando um bufete. Não. Brincadeira.
Não precisa ser simpático. Outra coisa, não, vamos votar nele porque ele vai defender os nossos interesses. Nosso grupo aqui da igreja, grupo das mulheres, tem uma pessoa que é muito chegada aqui na SAF, vamos botar ele lá dentro do conselho, vamos botar lá dentro da junta diaconal, porque nós precisamos de um representante lá. Não, meus irmãos, não é assim que funciona não na igreja. Vocês estão mal acostumados com o processo de eleição do mundo. Não é assim que funciona a igreja. Todo poder e toda autoridade provém de Deus. Então não estamos buscando representantes, nós estamos buscando pessoas que cuidem da igreja do Senhor, que saibam cuidar do rebanho, que sejam hospitaleiras, que não sejam neófitas, todos aqueles critérios que a gente vai estudar ainda. O que mais? A igreja precisa de sangue novo. Vamos botar esse cabra, porque esses 3 velhos que estão no conselho aí, já deu o que tem de dar. Vamos botar gente nova, esse pessoal novo que está na igreja, vamos botar... Eu fui um dos presbíteros mais jovens da igreja presbiteriana central. E eu lembro que no dia que eu fui avaliado pelo pastor, eu não vou dizer o nome do pastor, para preservá-lo, eu tinha conversado com ele antes já, desse meu desejo, que eu achava que era chamado que Deus tinha me dado para pregar e para estar ali na igreja do Senhor, para servir. E ele não me falou nada quando eu conversei com ele. Quando chegou na frente dos outros presbíteros, ele disse assim: meu irmão, você não acha que você... Eu não era nem casado na época, eu era noivo só. Ele disse: você não acha que era melhor para um presbítero ter filho e ser casado, ter mais experiência e tal? Ele fica arrasado. O pastor falou isso na frente dos outros. E aí era presbítero Raimundo, saudoso presbítero Raimundo. Ele chegou assim, e ficou aquele silêncio, né? Todo mundo assim, é um argumento interessante, porque o texto lá de Timóteo diz que você tem que saber criar os filhos. Como é que você sabe que você vai criar os filhos se você nem filho tem? Quer dizer que para ser diácono e presbítero tem que ter filho? Aí, o presbítero Raimundo, no meio da reunião, disse: pastor, fulano, pastor, Timóteo era um presbítero jovem, desse jeito, né? Aí, tchá, né? Aí ficou todo mundo... Aí o pastor fez: é verdade, ele era um presbítero jovem. Então acho que não tem problema se Timóteo, que foi fundador de igreja, que foi discípulo de Paulo, ele serviu, acho que não há problema não, né? Então, mas nem por ser velho, nem por ser jovem, quer dizer que presta para o serviço de diaconato, nem para o presbiterato. Vamos botar sangue não, a gente precisa de uma experiência que tanto faz, meu irmão. Não é isso que vai lhe recomendar ao serviço, não. É se você é chamado por Deus, se recebeu o dom de Deus para esse serviço e se está se colocando diante do Senhor e diante da Assembleia aqui para ser votado, de fato, será um bom presbítero, um bom diácono. Mas não por ser velho ou por ser novo, por ser sangue novo. Outra tentação. Meu Deus, eu pensei que ia acabar a aula hoje umas 11h15. Eu disse: rapaz, tem tão pouca coisa para falar. Vou votar nele porque me pediram. Olha, não, fulano pediu para eu votar nele. A gente não deve fazer isso, a gente não deve fazer nem no mundo. A gente não deve fazer. Mas, vou votar, não é essa, não votamos em presbíteros, em diáconos, em pastores, porque alguém pediu. E nem porque a pessoa fez campanha. Ela nem deve fazer. Não é ético, não é... Pelo que a gente conversou hoje aqui sobre igreja, sobre a ação do Espírito Santo no processo de capacitação, de eleição, de união da igreja e de autoridade de Deus sobre a igreja, a gente não deve estar fazendo eleição em igreja. Campanha, igreja. Deixa o menino santinho, vote em diácono, Duda. Tá. Precisa disso, meus irmãos. Nossa família precisa ter um representante. O mesmo problema lá de cima, vai defender nossos interesses. Não é o caso aqui na igreja do Senhor. Qualquer um serve. Esse aqui é o indiferente. Sabe uma coisa? Vou votar em tudinho, porque qualquer um serve. Não, meus irmãos, também não é assim. Não é. É um ato de responsabilidade grande. Então faça com oração, com jejum, faça consciente. Se tem dúvida de algum nome, não coloque o nome dele. Coloque naquele que o Espírito Santo está colocando para o seu coração, que você reconhece os critérios que estão estabelecidos na palavra do Senhor, que já deram de alguma forma prova de que são servos de Deus e aptos para esse mistério. Voto nele porque é contra o pastor.
A gente precisa do contraditório, da oposição dentro do conselho, lá na junta diaconal. É só Ivandro que fala. Vamos botar alguém que peite Ivandro lá. Está errado, meus irmãos. No mundo, você pode até pensar que realmente dentro de uma democracia se estabelece a dialética ali dos discursos para construir uma ideia, né, conciliar no final, etc. Mas na igreja do Senhor não é assim. A igreja do Senhor, nós reconhecemos a autoridade do Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos que as pessoas são provadas no serviço e elegemos pelos critérios da Sagrada Escritura. Então não vota nem porque é a favor, nem porque é contra, tá bom? Vou votar nele porque ele me pediu, o caso do cidadão lá que fez a campanha. Eu acho que é só isso, meus irmãos. Isso. Muito bem. Queridos, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Me perdoem o tempo. A gente continua falando sobre eleição de diáconos, pastores, de oficiais nas próximas semanas. Então não perca os próximos capítulos. Participe conosco também nas quartas-feiras da reunião de oração. Tem sido uma bênção para toda a igreja. Fala, presbítero Silvio. Não cair nas tentações. As tentações aqui é para não cair nas tentações, viu? Ok? Vamos orar, mas vamos ficar de pé para a gente orar? Isso, vamos orar. Se você não orou ainda pela eleição, vai ser a oportunidade de fazer a primeira vez agora. Mas peça para se comprometer diante de Deus para estar orando. Até o dia 24 de outubro. Ok? Que Deus possa... E coloque sua vida diante do Senhor. Você percebe que Deus tem lhe chamado, tem lhe inquietado para esse ministério, para o ministério de serviço aqui, na diaconia, a cooperar na ação social da igreja, para cuidar da ordem do culto, nos ajudar a edificar e pastorear o rebanho. Então, ore diante do Senhor e os nomes têm que ser indicados até hoje, meus irmãos. 2 pessoas, assim, 2 membros em comunhão com a igreja, assinam um documento indicando... perdão, até dia 12, hoje é dia 5 ainda. Obrigado, pastor, desculpa. Até o dia 12, até hoje. Até dia 12, indicação com 2 assinaturas de membros em plena comunhão com a igreja, ok? Até o dia 12, perdão. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa meditação nessa manhã, Senhor, porque Tua palavra, ela é a verdade para as nossas vidas, Senhor. Nós, como igreja militante, Senhor, nós temos nos desviado tanto dessa palavra, temos visto tantas denominações, Senhor, governando, Senhor, as ovelhas, de forma tão distante daquilo que a Tua palavra nos ensina. Nós só te pedimos a Tua misericórdia, Pai, que o Senhor, pela Tua graça, a mesma graça que alcançou nosso coração e nos inundou com a presença do Espírito Santo, nos fez novas criaturas e nos capacitou para o serviço, que o Senhor possa, pela Tua graça e misericórdia, abençoar o Teu povo, Senhor, cuidar de edificar a Tua igreja, porque o dia do Senhor se aproxima. E nós queremos estar, igreja gloriosa, corpo do Senhor, sem ruga e sem mácula, nesse dia em que nos encontraremos, Senhor, e estaremos para sempre contigo. Nos dirige aqui, Senhor, nesse processo de eleição, levanta as pessoas que o Senhor já destinou nos Teus decretos para estarem aqui, conduzindo esse povo, dirigindo, Senhor, servindo aqui com humildade, com mansidão, com hospitalidade, com exemplo e testemunho. Levanta essas pessoas, ó Deus, e orienta a Tua igreja, ilumina-nos, Senhor, para confirmar a Tua vontade nesse dia 24 de outubro, para a glória do Teu nome. Opera, Senhor, também em nós, durante esses dias que se aproximam, em que o nosso país está em ebulição política, com avisos de protestos, com perturbações da ordem. Meu Deus, que a Tua igreja reconheça que o seu papel é de adorar ao Senhor e glorificar o Teu nome, e isso deve concentrar os nossos esforços, deve concentrar o nosso tempo, isso deve ser o foco principal das nossas ações, o nosso coração deve estar nisso, Senhor, em adorar a Ti, em glorificar o Teu nome, em dar testemunho, e se algo que for feito seja
ó Deus, contrário ao testemunho dos santos, dos eleitos, se algo, Senhor, que for feito, for para, ó Deus, denegrir, Senhor, a imagem do Evangelho, que os teus servos, Senhor, possam ter discernimento, para estarem, em vez de estarem gritando, ou esbravejando, ou lutando com outros, estarem de joelhos, orando pela nossa nação, Senhor, orando pelos nossos governantes, orando pelos nossos magistrados. Tem misericórdia de nós, Senhor, que temos trocado a Tua palavra e a oração pelos gritos nas ruas. Tem compaixão de nós, Senhor. Perdoa nosso pecado. Humilha-nos, Senhor, na Tua presença, para que em tempo oportuno possamos exaltar o nome santo do Senhor. Mas faz tudo conforme o conselho da Tua vontade, Senhor. Aqueles que estarão nesses eventos, que o Senhor possa guardá-los do mal, livrá-los de cair em tentação, enchendo-os do Teu Santo Espírito, que eles possam estender a cultura do Evangelho e da paz como a justiça do Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós te oramos, Senhor, te pedimos essas bênçãos, agradecidos. Amém. Pastor?